Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Vocês estão felizes? Voltamos com mais conteúdo e mais vídeos. Como vocês podem ver, tiraram minha cadeira, que eu tava falando demais. Então hoje deixou eu de pé, então eu prometo para vocês que eu vou ser um pouquinho mais rápido, hein? Beleza? Pessoal, no vídeo anterior falamos sobre a queda do homem, né? Quando o homem se tornou desobediente. Um pouquinho mais à frente a gente vê Caim se tornando assassino e assim por diante. Então o homem necessitou de uma salvação. E hoje a gente vai começar a falar sobre a salvação, os tempos da salvação e como que é que ela funciona. Vamos começar assim, ó. A salvação, ela vai ter esses três tempos, no espírito, na alma e no corpo. Ou seja, quando é que ocorre a salvação no espírito? Quando é que ocorre a salvação na alma? Quando é que ocorre a salvação no corpo? E como isso é dividido? Então essa aula é para explicar justamente isso aqui. Beleza? Vamos lá. Quando Eva desobedece juntamente com Adão, ela perde, e Adão perde a conexão que eles tinham com Deus no espírito. Por isso que Deus tem que descer até o jardim e falar: Adão, cadê você? Até parece que Deus não sabia onde é que ele estava. Mas, na verdade, Deus estava dizendo assim: onde foi que você se perdeu em você mesmo? Onde foi que essa conexão se rompeu? Deus tinha falado assim: o dia que comer desse fruto, certamente morrerás. Essa palavra morrer, ela vem de desligar. Então, o homem se perdeu no espírito, instantaneamente. Grava essa palavra. Se perdeu no espírito instantaneamente. E depois ele se torna desobediente, depois assassino. E assim vem. Com o decorrer da Bíblia você vai vendo que os pecados vão aumentando, igual no nosso tempo, vai aumentando cada vez mais. Então, a salvação da alma, ela é degradativa, vai perdendo aos poucos, vai perdendo. A mesma coisa o corpo. Nós tínhamos um corpo que era para ser eterno, lembra? E agora o corpo ele vai adoecendo, vai ficando fraco e nos leva à morte. Então, Jesus, quando ele traz a salvação, ele começa nessa mesma sequência. Primeiro, ele vai nos salvar no espírito, e depois a salvação, ela vai ser da alma. E por fim, completa, vai ser do corpo. Como que a gente vai separar essa parte? Vamos separar na parte jurídica e orgânica. A Bíblia fala assim, que aquele que crê, esse terá a vida eterna. E todos nós sabemos que um dia nós iremos morrer, né? Este corpo. Então essa vida eterna, ela se dá aqui, no espírito. Então toda vez que a Bíblia falar sobre a salvação da vida eterna, ela está falando justamente dessa parte da salvação, do espírito, que é a forma jurídica. O que é essa forma jurídica? A forma jurídica é quando a gente é perdoado, justificado e comprado. Ou seja, quando a gente aceita mediante a fé, isso acontece assim como nós perdemos, instantaneamente. Isso aqui é muito rápido. Perdoado, justificado e comprado. Essa parte aqui. E tem a parte orgânica, que ela é degradativa. Ela vai... A alma e o corpo foi degradativa, agora vai graduando. Então essa alma aqui, quem pregava muito sobre isso daqui era João Batista. A parte orgânica. A alma, ela vai falar do famoso metanoia. Então assim, quando a gente aceita Jesus, pela fé, somos perdoados, justificados e comprados. Essa parte aqui tem muito a ver com a nossa natureza, que era pecaminosa. E agora vai haver uma transformação, uma metanoia, uma mudança de mente, uma mudança de personalidade, uma mudança de caráter. E essa salvação aqui tem muito a ver com o nosso esforço, tem muito a ver com
o que a gente faz, né? Diferente do espírito, tá? O espírito é instantâneo. Quando Jesus morreu na cruz e nos salvou, isso aqui é instantâneo. É essa parte aqui, ó, a gente vai construindo ela ao longo do tempo. Então, o homem que era mentiroso, ele vai parando de mentir. O homem que ele era um assassino, ele vai largando as suas práticas. O homem que tem algum tipo de vício, ele vai largando aos pouquinhos, aos pouquinhos. Por isso que às vezes você vê um novo convertido ou pessoas dentro da igreja que às vezes ainda não tem o seu caráter transformado. Por quê? Ele está neste processo aqui, ó, a restauração da alma, conquistando novamente a imagem e semelhança de Deus que ele perdeu quando Adão se desconectou aqui no espírito. E por último, o corpo, que ele é bem fácil de entender, porque é o natural que a gente vê, né? O nosso corpo era para ser eterno e a gente vai adoecendo, a idade vai chegando, a gente vai ficando velho, vai ficando careca, o cabelo vai caindo, a pele vai enrugando, as doenças vão surgindo e a gente morre, certo? E a Bíblia fala assim, que um dia vamos receber um corpo glorificado. Esse é o 100%, beleza? Então, a salvação no Espírito, ela é imediata aqui, ela é gradativa aqui, e depois, né, quando a gente morre ou com a volta de Cristo, recebemos um corpo glorificado. Vamos receber um novo corpo, um corpo imortal. Esse é o 100% da salvação. Beleza? Tira uma foto disso aqui, que isso aqui é muito importante para a gente decorar. Salvação no espírito, na alma e no corpo. Agora eu vou explicar isso aqui biblicamente. Porque quando eu trago a palavra salvação orgânica e jurídica, a gente não encontra essas palavras na Bíblia, né? Mas o que acontece? Eu sempre gosto de usar o exemplo da carteira. Então, por exemplo, aqui no Brasil, quando a gente fala de carteira, a gente pode estar falando da carteira que a gente guarda nosso dinheiro, a gente pode estar falando da carteira que é a mesinha da escola onde a gente senta, e a carteira, aquela mulher que entrega a carta correspondência na sua casa. Olha só, é uma palavra e tem 3 significados. E quando a Bíblia vai falar sobre essa palavrinha aqui, ó, ela vem traduzida de 2 palavras. Uma é sozo e a outra é soteria. Para explicar isso aqui, eu quero trazer uma didática bem bacana, que vai ser o seguinte. Eu vou dar exemplo de uma pessoa que está sofrendo um afogamento. Essa pessoa, ela necessita da salvação, porque em algum momento ela se perdeu e se encontra numa situação que ela não dá conta. Quando a Bíblia vai falar sozo, ela está falando do ato que não tem nada a ver com a gente. É o ato que Jesus fez na cruz por nós. Nessa historinha que eu estou contando, a parte da salvação que é sozo, é como se eu tirasse a pessoa que está se afogando de dentro da água e trazesse ela para fora da água. Era impossível de eu conseguir. E Jesus fez. Lembra da parte jurídica? A gente nunca ia conseguir fazer aquilo. Cristo fez por nós. Sozo. E a soteria, que quando a gente procura o significado de cada uma, parece ser igual. Mas a soteria é quando eu estou fora da água e estou recebendo ali alguns cuidados, né? Então, tem a ver com eu voltar a respirar, eu tirar o líquido que está dentro de mim e não morrer, né? Parte do corpo. Então, a soteria é a parte do corpo. Eu vou dar esse exemplo em alguns versículos. Olha só. Eu trouxe alguns versículos, por exemplo, Marcos 16. Em Marcos 16, vai estar na sua telinha aí o versículo. Ele vai falar assim, ó: se você crer, certo? Tem a ver com essa salvação aqui, ó. E ser batizado. Tem a ver com isso aqui, ó. Porque parece que a Bíblia entra em contradição. Um versículo ela fala assim, ó:
se você crer, será salvo, terá a vida eterna. E outro fala assim, se você crer e ser salvo. Ou aqui em Mateus 24:3, se você crer e perseverar. Porque quando a gente fala sobre perseverar, está falando de algo que tem que ser por nós, é algo nosso. São obras nossas. São obras nossas. Então, perseverar, ser batizado, que é algo que vem de nós, precisa ser feito por nós. Lá na tradução, traduziram como salvação, mas antes era soteria. E em Efésios 2:8-9, que vai falar que pela graça nós somos salvos, né? Mediante a fé. Está falando da fé. Ou seja, quando a gente crê que Ele morreu e ressuscitou, isso aqui é por Ele, pela fé. Não precisa de obras, não precisa de eu perseverar. Então a salvação sem precisar de esforço. João 6:47 também vai falar sobre a salvação, que ela vem através de Cristo na cruz. Beleza? Então é isso, pessoal. Hoje eu vim falar de como é a salvação completa, os três tempos, como ela é dividido em sozo, em soteria, e como ela é dividido em jurídico e orgânico. Para finalizar, eu queria trazer muita conversa que às vezes a gente ouve de que será que a salvação se perde? E será que a salvação não perde? Você já deve ter escutado sobre isso. E normalmente quando uma pessoa vem conversar sobre perder a salvação, ela quer saber disso daqui, ó, inferno. Ela porque enxerga como a vida eterna. Quem é salvo tem a vida eterna, certo? E quem não tem a vida eterna, ou diz que perdeu a salvação, vai para o inferno, certo? Só que isso aqui, ele tem a ver com a salvação no Espírito, que é a salvação que veio mediante a fé, que quem fez foi Cristo Jesus, não tem a ver com a gente, não tem a ver com a gente. Então, toda aquela pessoa que defende que a salvação não se perde, é porque ela entende isso aqui, ó, que foi Jesus que fez. Não tem nada a ver com os meus pecados, os meus delitos que eu cometo. Não tem a ver com as minhas obras. Tem a ver com o que Cristo fez comigo. E aquela pessoa que entendeu na Bíblia que a salvação se perde, ela está falando, na verdade, da parte da alma. Porque a alma a gente conquista e perde. Então você pode ver que às vezes tem pessoa que está trabalhando, está fazendo as coisas conforme a palavra, está seguindo, está fazendo tudo certo. E aí, por algum motivo, ela não persevera, ou que nem estava escrito, ou ela não se batiza, ou por causa de alguma briga, ou por causa de alguma frustração, ela se afasta dos caminhos do Senhor. Só que essa vida eterna garantida por Cristo, ela não sai. Na verdade, ela perdeu da alma e aí ela tem que começar essa reconstrução novamente. Então, tá aí essa briga e a explicação dessa questão. Será que perde e será que não perde? Beleza, pessoal? Espero ter sido claro, tá? Se ficou alguma dúvida, a gente está em vídeo, não tem como me perguntar, não tem como. Eu quero viver para isso aqui que eu estou fazendo. Se ficou alguma dúvida, é só entrar em contato. Manda uma mensagem, vamos bater um papo, vamos preparar um café, vamos se encontrar e vamos falar sobre isso, beleza? Por hoje é só, muito obrigado e até a próxima.